Boa noite a todos. É uma imensa alegria voltar aqui ao Centro Dom Bosco depois de uma quaresma forçada no Instituto Nacional de Cardiologia, um período de 43 dias de dúvidas, porque lá entrei não sabendo se operaria novamente a minha válvula aórtica desta vez, e saí de lá sem operá-la. E vou, ao final, dar um depoimento aqui pessoal. E escolhi o tema pensando justamente nisto, o milagre. O que são os milagres? Muitas vezes nós temos vida religiosa, uma vida religiosa ou formalista, do ponto de vista da observância dos preceitos, etc., porém nem sempre acompanhada do fervor que deve ser a forma desta observância dos preceitos, muitas vezes uma fé pietista, no sentido da credulidade, no sentido de ser uma crença mais ou menos despegada da doutrina da igreja e do magistério, uma superstição, digamos, em palavras simples, ou então uma fé intelectualista, como se o católico tivesse que ser um intelectual, né? E como se a fé não fosse para todos, né? Catolicismo é universal, né? É o que é para todos. Então a fé não é para intelectuais e nem todos que têm fé devem adentrar o terreno das discussões teológicas, mas só aqueles que são chamados a isto por dom, por talento, etc. Então, muitas vezes essa fé não muito trabalhada na alma, ela não traz consigo a devoção, que é um dos atos da religião. Segundo Santo Tomás de Aquino, a devoção e a oração caminham juntas, elas são atos da vontade, e muitas vezes, quando a nossa fé vai tornando-se gasta, digamos assim, nós não pensamos que aquele em quem cremos, né, está para além de todas as naturezas e, portanto, pode, inclusive, operar nas naturezas ou na natureza dos entes, pode fazer com que os entes, que são aquilo que tem ser, operem para muito além de suas próprias naturezas. Então, Deus opera milagres. Deus é capaz de fazer coisas que circunstancialmente estão obstadas para todos nós. Então, como o próprio Cristo adverte na Sagrada Escritura acerca da correlação entre fé e milagre, muitas vezes ele diz: a tua fé te salvou. Quando ele vê o centurião, diz para os próprios discípulos que nem em toda Galileia encontrou um homem com aquela fé, etc. Então, muitas vezes, o próprio Cristo nos adverte de que, para que aconteçam os milagres, embora os milagres estejam para muito além das nossas possibilidades, Deus quer a nossa coparticipação neles pela fé, por um ato interior devocional, digamos assim. Eu vou acostumando a falar a um público assim com microfone, mas eu sou old school, né? Eu gosto de escrever no quadro e pintar quadros sinópticos no quadro negro ou no quadro branco. É o que eu faria aqui hoje se tivéssemos um lugar onde eu pudesse anotar algumas coisas. E o que eu vou apontar aqui agora é esta sinopse da religião, segundo Santo Tomás de Aquino, religião que depende formalmente da fé. Uma religião sem fé poderá ser tudo menos uma relação pessoal dos homens para com Deus. E Santo Tomás, ele enumera os atos da religião da seguinte maneira: no primeiro plano, são os atos com que nós nos damos a Deus. Se fosse botar no quadro, abriria uma chave, né? Em 3 níveis: pela vontade, devoção; pela inteligência, oração; pelo corpo, adoração. Quando nós adoramos, estamos em atitude de adoração, valemos-nos do corpo. Então, há vários atos de adoração
que podem ser a simples genuflexão, ou então o prostrar-se diante do altar, etc. Então, estes atos de adoração, eles são, de alguma maneira, corpóreos. Então, vejam bem, a devoção está na vontade. Ninguém é devoto sem querer, né? Ninguém, por exemplo, usa um escapulário se não quer usá-lo, né? Até porque, não sendo o escapulário sendo de material de pano, né? Não é algo que tenha muito valor material. Seria uma estupidez concebermos a ideia de que alguém foi coagido a usar materialmente um escapulário. Qualquer ato de devoção, ele é um ato, segundo Santo Tomás de Aquino, da vontade. Eu vou ler aqui excertos do Tratado da Religião, na Secunda e da Suma, e vou falar um pouquinho de devoção e de oração. Então, para que os milagres aconteçam, repito, é necessário que a nossa fé seja viva e não a fé morta, quer dos intelectualistas, quer dos pietistas, quer dos formalistas. É preciso, na hora de rezar, na hora de adorar, na hora de praticar alguma devoção, fazê-lo com todo o coração, com toda a inteligência. É um ato de livre adesão a Deus, é um ato profundo. É óbvio que este ato materializa-se de várias maneiras e muitas vezes a própria oração é a oração litúrgica da igreja, é a oração que nós repetimos, seja a oração do Ângelus, qualquer oração que a igreja ensinou magisterialmente, o próprio terço, né? Uma devoção começa com São Domingos, lá na Idade Média, etc. Porém, não basta fazer esses atos, é necessário que esses atos sejam realizados com uma entrega profunda. Então, pela vontade, devoção, pela inteligência, oração. Por quê? A oração é uma comunicação de algo. Quando alguém reza pedindo algo a Deus ou agradecendo a Deus, enfim, quando se põe de pessoa a pessoa, né, relativamente ao nosso Criador, é óbvio que o faz por meio de palavras que, por sua vez, são portadoras de conceitos e que também está implicado neste ato o fim, ou seja, qual é o objeto desta oração, que é Deus mesmo. No próprio Tratado da Oração há uma questão em que Santo Tomás se pergunta algo que era muito passível de discussão desde a antiguidade católica grega, que era o seguinte: alguns padres diziam que é necessário ter atenção a todas as palavras durante a oração, né? Então, até hoje, há uma certa crença comum de que, na hora de rezar, convém buscar um recolhimento, o silêncio, inclusive o silêncio não apenas exterior, como, sobretudo, o interior, botar um freio na imaginação, nas emoções, já que, né, no mínimo, é indigno falar com Deus prestando atenção em outras coisas que não sejam Ele próprio. Então, a oração, quando Santo Tomás responde que não é necessário ter atenção muito ativa com relação a cada palavra e a cada conceito, o que ele responde ao final das objeções é o seguinte: embora isto possa contribuir para uma qualidade da oração, o que é mais importante é essa entrega voluntária a Deus, confiante. A confiança, tantas vezes eu disse aqui em aulas no CDB lá atrás, né, que a confiança, segundo Santo Tomás, é uma esperança fortalecida por inabalável convicção. Quem confia, espera naquele em quem confia. Quem confia, fecha os olhos. As relações pautadas na confiança são relações pacíficas. Não porque quem confia presume que aquela pessoa em quem confia nunca vai fazer nada errado. Não é isso. É porque ela nem sequer pensa. Ela não é premida por imagens que a desconfiança traz, né? Quem não tem confiança, seja no seu cônjuge, seja no seu sócio, seja num amigo, vive intranquilo. Então, esta confiança, ela é uma espécie de paz com a formalidade da graça, uma paz superior, uma paz superior. Então, quando nós rezamos, quando nós estamos em oração, o fazemos com a inteligência, porém,
sabendo que as palavras são portadoras de conceitos e é importante atentar a umas e a outros, o mais importante é essa entrega inteligente interior. É aquele fechar os olhos. Nós pensamos, rezamos o Pai Nosso e imaginamos, às vezes nem meditamos a respeito de um dos pedidos, né? Seja feita a vossa vontade. Sobretudo quando a nossa vontade é tão premente e manifesta. Eu estive agora durante esta internação e conforme ia rezando e apresentando a minha vontade e as minhas intenções, muitas coisas iam acontecendo, coisas que iam desde negligência, erros graves por negligência, como, por exemplo, uma infusão de um remédio que não era para mim, né, de um outro paciente. Graças a Deus eu estava atento, senão teria morrido por iatrogenia, que são aquelas doenças provocadas por ou má prescrição de remédios por causa dos médicos ou por erros de enfermagem, um catéter mal colocado. Então eu ia vendo coisas terríveis acontecendo até com as pessoas que se internavam e ficavam ali próximas a mim, e ia pensando cada vez mais que aquela internação ia ser longa, o discurso era de cirurgia urgente, etc. E eu fui entendendo que Deus queria que eu passasse ali uma quaresma e que entregasse a minha vontade a Ele totalmente. Então, no final, eu só pedia, seja feita a vossa vontade, não apresentava nenhum pedido com relação à minha saúde, nem com relação à minha vida. E mais ainda, para que nós pedimos a saúde? Em geral, as pessoas às vezes pedem isso, e é lícito pedir pela própria vida, mas para continuarem a viver a mesma vida, como se a vida fosse um valor absoluto, né? E mesmo os miraculados, aquelas pessoas que são objeto de uma ação sobrenatural divina, elas não o são para continuarem fazendo as mesmas porcarias que faziam, pensando as mesmas coisas, etc. Deus não nos salva da morte apenas para evitar a morte, mas para que alcancemos a salvação. Então, o fim é superior, é muito superior à vida natural. Então, rezemos sempre com inteligência e tenhamos as devoções nossas com a vontade bem fervorosa, né? A vontade é nela, nesta potência da alma que o amor aflora. Ninguém é coagido a amar ou a desamar. O amor é aquilo que a vontade pode praticar de mais livre. Seja um ato isolado de amor, dar uma esmola a alguém porque se compadece da pessoa, porque quem dá se compadece. Seja o hábito da caridade, né? Vamos ajudar aquela pessoa recorrentemente, etc. Isso se faz livremente, livremente. Então, a adoração, que é o terceiro tópico, se dá com o corpo. E como é importante, né, nós temos atenção às coisas corporais. A nossa fé não é de natureza hiperespiritualista, como se nós não tivéssemos um corpo. É preciso, às vezes, juntar as mãos, colocar-se de joelhos, porque aquele a quem rezamos é o Todo-Poderoso, né? Aquele a quem rezamos também é o Verbo encarnado, é o Espírito Santo. Aqueles a quem rezamos são os santos, né? Que por um obséquio especial de uma graça eficaz, tremenda, se tornaram partícipes da glória de Deus. Então, muitas vezes é importantíssimo sabermos usar o corpo, não é? Isso, usar o corpo, inclusive, não apenas naquilo que diz respeito à postura física, como também no que diz respeito, dependendo da ocasião, até as roupas que se usam, etc. Né? É óbvio que você pode rezar a Deus nu, né? Nós viemos ao mundo nus, né? E podemos rezar a Deus em qualquer circunstância. Porém, em tantas outras é necessário ter um mínimo de decoro, né? E o decoro se dá não só com a postura, como com a atitude conveniente relativamente a uma situação X, Y ou Z. Então, dos atos de religião, para não perdermos o fio da meada, com que nos damos a Deus, um deles é a devoção, que é aflora pela vontade, o outro é a oração pela inteligência e a adoração com o corpo. Dos atos com que damos algo a Deus, isso tudo está no Tratado de Santo Tomás, que é um dos vitrais da Suma Teológica, né? Essa parte espiritual é a mais elevada da Suma Teológica. Muitas vezes o sujeito adora a metafísica, vai estudar o ser, o ente, as relações entre o finito e o infinito, na ordem, digamos assim, metafísica, e, no entanto, passa batido por este Himalaia de
de coisas sublimes, que é a secunda e da suma teológica. Então, os atos com que damos algo a nosso, primeiro a Deus, sacrifício e oferendas. Ou seja, que relação é essa com Deus que não implica da nossa parte nenhum tipo de sacrifício? Que fé seria essa em que nós só queremos muito para nós e somos pródigos no pedir, né, e avaros no sacrificar? Né? Então, o que Santo Tomás nos diz, né, sacrifício é tornar algo sagrado. Esta é a etimologia da palavra, né? Sacrum facere. Né? Os atos com que nós damos algo nosso, primeiro são sacrificais, literalmente. Então, a vida neste mundo, seja a vida em família, de pais que precisam educar seus filhos, seja a vida dos professores que numa escola, pelo menos até esta revolução, antes dessa revolução presente pedagógica, né, destruir quase tudo, os professores tinham deveres muito bem delineados, eles tinham que cumprir, isso dá trabalho e exige sacrifício. Às vezes perdoar é um sacrifício tremendo, é difícil perdoar. E os próprios atos da caridade, aqui, quando nós começamos a estudar um pouquinho o que é a religião, nós entendemos que a caridade está para o amor natural, assim como o perfeitíssimo está para o imperfeito. Né? Nós mesmos não somos capazes da caridade enquanto virtude teologal infusa, por isso que ela nos é dada ordinariamente no batismo ou extraordinariamente quando Deus quer. Então, os deveres da caridade não são os deveres do amor natural. O dever de amar aos inimigos é um dever de caridade, e a caridade é uma virtude sobrenatural. Santo Tomás a define no Tratado sobre a Caridade como a amizade do homem com Deus, proveniente já de uma participação das bem-aventuranças, que no mundo futuro, na realidade futura, serão perfeitíssimas, e nesta já começam a dar sinais do seu esplendor para todas aquelas pessoas que não ficam na superfície e vão a águas profundas. A fé nos é dada não para que nós fiquemos pensando em coisas medíocres, mas para que nós nos superemos a nós mesmos, nós transcendamos a nós mesmos de alguma maneira e com isso a nossa vida vai ganhar em qualidade. Então, sacrifício e oferenda. Há vários tipos de oferta, né, que uma pessoa pode fazer. Tem um nome técnico esse tipo de oferenda. Não é Iemanjá, não, por favor, viu? Não é dar 3 pulinhos na praia no final do ano em Copacabana, né? Pulinhos macúmbicos, né? Nem jogar umas flores para Iemanjá, que é a rainha do mar. Não é nada disso. O nome técnico desta oferenda é oblação. E a oblação é um ato interior. Os mosteiros têm oblatos, né? Aqueles que livremente oferecem algo de si, quer material, quer espiritual, quer psicológico, quer físico, para o mosteiro. Então, e quando alguém faz algo depois de ter prometido, é lógico que tem muito mais mérito do que quem apenas faz algo. Né? Fazer algo bom é em si um bem. Fazer algo bom porque se prometeu fazer é um bem muito maior, porque além de realizar o bem, eu estou cumprindo com a minha palavra. E a nossa palavra, eu sei que não está na moda, né? Hoje em dia, na sociedade das desconfianças, tudo são contratos, né? E as pessoas são implacáveis no cumprimento daquilo que elas julgam seus deveres, serem os seus direitos contratuais, né? E a palavra vale muito pouco nesta sociedade da desconfiança. Mas aqui a oblação é esse ato livre, um ato de religião, um ato bonito. Ninguém é coagido a tornar-se oblato, ninguém é coagido a oferecer algo, já que está fazendo isto de livre e espontânea vontade. Com relação à promessa, o ato de religião específico, segundo Santo Tomás, é o voto. E aqui pode ser o voto de um fiel leigo, que promete algo, vou realizar certa ação benemérita para comigo mesmo ou para com terceiros, em tal tempo, né? O cronos, o tempo é muito importante, né? Nós estamos contingenciados pelo tempo. Muitas vezes as pessoas fazem alguns votos, mas não os cumprem no tempo devido, né? O que é como se estivessem perjurando de alguma maneira, né? Então, o voto
No caso dos monges, é óbvio que é mais evidente, né? Nas ordens religiosas tradicionais, né, há o voto solene, que é o voto já, né, definitivo, né, os votos perpétuos, né? E há outros votos que não têm esta solenidade toda, mas são igualmente importantes porque a vida espiritual conhece gradações. A pessoa que começa a adensar o seu coração e a sua inteligência na fé vai ganhando uma visão muito mais criteriosa das ações humanas, de qual é o valor dos atos propriamente humanos. Então, ela não vive ao sabor, né, de uma frase de efeito ou de defeito, ela não vive ao sabor, né, da opinião de fulano ou cicrano, ela vai olhando para a realidade com cada vez maior qualidade para aquilatar os seus próprios atos. Há também atos de religião com que empenhamos o nome de Deus, né? E aqui, né, em apoio, segundo Santo Tomás, juramento. Eu juro. É óbvio que não se deve o juramento, quando ele é, né, em vão, ele acarreta uma tragédia para a vida daquele que jura em vão, ainda que essa pessoa não tenha a noção da aberração que está fazendo com esse juramento de qualquer maneira. Então, nós podemos jurar, né? Então, confiando em Deus, podemos jurar algumas coisas, né? E empenhamos este nosso amor a Deus nos juramentos, né? Não é que nós juremos em nome de Deus, mas juramos com Deus, com Ele. E neste juramento está implicada uma grande confiança. Mas para isso é preciso ter fé. Sem a fé, enquanto virtude teologal e trabalhada na nossa alma livremente, os atos meritórios em ordem, aquele mundo que transcende a matéria, eles serão cada vez mais escassos, cada vez mais reles. Com intenções, o conjuro, né? Uma palavra, alguém diria o esconjuro, né? Eu não sei se disse aqui em alguma aula, das aulas passadas que ministrei no Centro Dom Bosco, segundo Santo Tomás, até a maldição tem o seu lugar, né? O próprio Cristo amaldiçoou alguns fariseus, né? E o conjuro ou vai ser, segundo Santo Tomás, para com um homem, no sentido não de pegar Deus ou Santo Tomás ou alguma autoridade da igreja, como se fosse um bloco de granito e atirar na cabeça daquela pessoa, né? Mas é aquele adjurar, né? Que é como que um chamado à atenção daquela pessoa. Olha, o que você está fazendo, que é um ato, é um dever de caridade, né? É uma espécie de correção fraterna, porém com um peso efetivo, é ser amoroso e duro ao mesmo tempo, porque às vezes o amor exige essa dureza, e eu sei que nós, né, netos, bisnetos e tataranetos de todas as pedagogias que de alguma maneira têm conexão com Jean-Jacques Rousseau, né, que foi um malfadado autor, né, do século XVIII, escreveu uma obra, o Emílio, cheia de erros práticos e teóricos, e que nos deu a falsa ilusão de que a liberdade é eu fazer o que eu quero, né? Como se a liberdade não tivesse um fator ontológico muito mais do que a livre expressão dela pela escolha. Então, nós somos filhos dessas pedagogias e acabamos formando uma sociedade cheia de não me toques, em que ninguém pode dizer nada, tudo é uma ofensa. Agora chegamos no, digamos assim, no extremo disso que é o politicamente correto e todo o globalismo que hoje nos diz o que nós devemos pensar, o que nós devemos fazer. Um sujeito solta um pum e precisa consultar, né, o globalista da vez, né? Ele discute no trânsito, já tem uma ONG que vai processá-lo por ser um criminoso que usou uma palavra que está, né, de domínio e de uso esse glossário, a palavra desse glossário, o Estado é que vai decidir qual é a intenção dela, qual é o seu, digamos assim, o conceito que está implicado, etc. Estamos já no final, uma espécie de final de ciclo, né? As pessoas cada vez mais abrem mão de se manifestarem livremente para deixarem isto na mão
de uma moral estatal. Se fosse uma moral espiritual, vá, né? Mas na mão do Estado e de burocratas a serviço, sabe-se Deus do que, isso é uma desgraça. Então, eu posso conjurar os homens a fazerem algo, posso conjurar os demônios, isso é Santo Tomás puro, né? E ele adverte, este conjuro não é, por exemplo, ele é simplesmente para que o demônio deixe de agir maleficamente, não é para descobrir algo que ele sabe, né? Porque isso já seria uma espécie de amizade, né? Eu conjuro você, aí já é um pacto, já não é um conjuro, né? Eu quero que tu, ó demônio fulano de tal, me diga, em nome de Deus, me diga essa verdade a respeito do meu vizinho, né? Então, assim, não é lícito nenhum tipo de pacto com os demônios, que são entidades espirituais que por livre vontade fizeram-se mais, né? Mas nós podemos, em ocasiões extremas, no caso da Igreja Católica, é óbvio, os sacerdotes são aqueles que usam, né, até no exorcismo, o exorcismo romano, e outros, e fazem isto, digamos assim, com o peso da autoridade do próprio Cristo. Mas muitas vezes nós, né, qual de nós que já não terá tido na sua própria vida uma insidiazinha diabólica, né? Uma ideiazinha infundida, né, por um demônio? A gente pensa que não, que vive, né, ao sabor, né, uma espécie de autarquia ontológica, né? Nós não temos contato com esse mundo espiritual. Não é verdade. Não é verdade. Então, é possível, sim, fazer um ato de religião, segundo Santo Tomás, também nesta última matéria, de esconjurar os demônios. E, por fim, até mesmo para que me perdoem aqui os ultrapoliticamente corretos que me ouvirem, creio que não há nenhum aqui nesta sala, mas haverá no YouTube, né? Até com relação aos animais, né? Irracionais. Não vou entrar nesse mérito, senão nós vamos mudar de assunto, né? Mas a perspectiva é aquela segundo a qual o homem, na escala zoológica, ocupa o ápice da criação, né? Porque ele não é apenas feito à imagem de Deus, mas a semelhança também, essa semelhança se manifesta sobretudo na inteligência e na vontade. Então, tudo isto que são atos de religião pressupõe, tem como suposto a própria fé. É preciso crer. E a fé não é uma fé humana. Com fé humana, eu posso crer na palavra da minha esposa, do meu sócio, de um amigo, etc. É uma fé divina, sobrenatural, pela qual, por intermédio da qual eu creio naquele que não vejo, né? Ora, só é possível chegar a isto misteriosamente pela ação do próprio Deus. Pela ação do próprio Deus. Por isso que é muito triste nos ambientes católicos observarmos muitas vezes pessoas que confundem essa fé em Deus, que é tão elevada, tão profunda, tão modificadora das nossas miseráveis vidas, com a fezinha humana, ou com a fé no homem. Já diz a própria Sagrada Escritura, maldito o homem que confia no homem. Então não ponhamos a nossa confiança num projeto humano, né, numa pessoa humana, etc., porque cedo ou tarde, se fazemos isto, nós entramos naquilo que os escolásticos chamavam de conversio, né, a conversão à criatura e uma aversão a Deus. Então, a fé é fundamental, segundo o próprio Cristo, é fundamental no seguinte sentido: Deus quer a nossa participação por intermédio da fé para que Ele realize os milagres e nós saibamos, com os critérios da fé, dar o devido valor. Na sua própria terra, Ele diz que não fez milagres, porque a fé era pouca. Então, para ficar estabelecido, o milagre é da ordem do sobrenatural. Deus não depende de nada nem de ninguém para realizar milagres e, segundo Santo Tomás, só Deus opera milagres. Quando um santo opera um milagre, é Deus, por intermédio do santo, quem o faz, e não o santo por sua própria omnipotência. Então, embora Deus não precise de nenhuma criatura para realizar os milagres, Ele quer que as criaturas creiam nele para que, vendo, sentindo na sua carne o milagre realizar-se, elas saibam não apenas agradecer, a gratidão, que é uma virtude, né? Ela é um dever e uma virtude ao mesmo tempo. Cristo cura os leprosos, dos 10 leprosos, quantos voltam para agradecer? Né?
e Cristo, que não admoesta-os nesta ocasião, ele só diz: cadê os outros? Cadê os outros que foram beneficiados? Né? Nós, homens, sem a fé, tendemos à ingratidão como a um fim próximo e imediato, né? Ainda que nem imaginemos. Nós começamos a confiar muito em nós mesmos, ou em alguma pessoa, ou em algum projeto. Logo, né, todos aqueles que nos ajudam ao longo da nossa trajetória, né, e que são os beneficiadores da nossa trajetória, quando nós alcançamos o, entre aspas, sucesso, esquecemos deles. Né? Porque não pensamos muito em Deus, não pensamos fervorosamente em Deus. Então, eu vou ler aqui um trechinho do meu Cosmogonia da Desordem, num artigo intitulado O Milagre, o que é, de onde provém, etc. Mas eu quero dar, antes de ler, um depoimento pessoal. Isto foi uma promessa que eu fiz lá no Hospital de Laranjeiras. Eu fiz algumas promessas enquanto estava lá. Uma delas já estou conseguindo realizar, que é ajudar uma pessoa específica que precisava de ajuda, uma ajuda também muito específica. Uma outra coisa, porque eu pedia, quando no final das contas eu já rezava com muito poucas palavras, né? Eu já não tinha forças físicas nem psicológicas, dadas as contingências a que me vi submetido, para fazer as orações ordinárias. Eu só dizia praticamente duas coisas: Jesus, cuida de mim. E dizia também: Cristo, tirai-me daqui sem esta cirurgia, porque o que estava implicado neste meu pedido é que havia muitas coisas que eu precisava resolver agora, e ao final das contas, cá estou eu. E eu fiz uma promessa, porque ao longo da minha estada lá em Laranjeiras, no Instituto Nacional de Cardiologia, eu recebi apoio de gente do Brasil inteiro. Foi muito bom eu saber-me querido, assim, muito mais do que eu supunha e muitíssimo mais do que eu mereço. Meu merecimento é zero. Mas, assim, muitas pessoas me mandavam devoções específicas, né? A Santa Filomena, um pedacinho né, que é da roupa de Santo Antônio. Eu recebi muitas devoções. Eu não vou citar nomes de pessoas, até para não envaidecê-las, já que isto também são atos de fé, e o mérito delas é só terem esta abertura para uma ação da graça. E uma pessoa que nem é tão próxima a mim, é um amigo, mas não é um amigo assim muito próximo, um dia levou ao hospital a água de Lourdes. Não sei se vocês sabem, mas Lourdes, né, foi um evento do século XIX que podemos considerar sem nenhum exagero como provavelmente o mais miraculoso da história da igreja. A quantidade de milagres que a água de Lourdes começou a produzir logo depois das aparições de Nossa Senhora Santa Bernadette foi tão grande que a França, já então um país tecnicamente ou na prática, se não ateu, laicista, descrente, um país revolucionado já por ideias que eram totalmente contrárias ao ancien regime e também à igreja. Então a França mandou fazer lá um bureau de constatation médicale, né? Ou seja, um consultório de constatações médicas, e este consultório aferiu lá. Era um ateu, o médico-chefe deste consultório, e ele queria fazer um levantamento médico dos milagres que estavam acontecendo, então daquelas curas. Como a medicina podia dar resposta àquelas curas? Um cego de nascença passou água nos olhos e se curou, né? Coisas deste tipo. Bom, ao final, este consultório, ao relatório, né, foram inúmeros casos de milagres, e este homem que era ateu, praticante, ele se converte e diz lá no seu relatório que muitos desses casos, à luz da ciência médica, são absolutamente inexplicáveis. Então, eu prometi a Deus que, saindo do hospital, uma das coisas que eu ia fazer era divulgar a devoção à Nossa Senhora de Lourdes, né? Peçamos a Deus, por intermédio de Nossa Senhora, e no caso aqui de Nossa Senhora de Lourdes, milagres que podem ser desde milagres, entre aspas, ordinários, como salvar uma vida,
né? Com milagres extraordinários, que é a conversão de uma alma, que é uma metanoia, uma mudança de paradigmas. A pessoa passa a ver o mundo com outros olhos, né? Às vezes Deus cura um paralítico não na paralisia, e sim na descrença, né? Ele continua paralítico, mas feliz porque passa a crer em Deus. Então, assim, a vida espiritual, ela é como uma catedral gótica cheia de detalhezinhos, ela é muito rica, e quando nós nos entregamos, esse ato interior de entrega é confiança cega, é confiar em Deus cegamente. Eu, por exemplo, neste momento do nosso país, inserido no momento do mundo, eu acredito que nós só escaparemos ao pior por ação divina direta, porque aqui é a terra de Santa Cruz, e nada mais, né? E isso me poupa de ficar muito envolvido com os efemérides do dia, né? Não quero saber o que se passa no noticiário. Eu vejo pouco noticiário, até porque o noticiário, além de tudo, é tão mal escrito hoje, né? Os jornalistas... Outro dia eu vi um meme sensacional. Papagaio aprende a dizer mas e recebe o diploma de jornalista. Né? E quem vos diz isso é um jornalista de ofício, né? Trabalhei no jornalismo por muitos anos, né? Então, assim, o noticiário é para deprimir qualquer um, né? Tanto da mídia mainstream, mas também de mídias alternativas, né? Porque esgarça toda a nossa alma, né? Você começa só a ver o apocalipse na internet, né? Ou no influenciador tal, né? Ou no coach fulano de tal, faz mal. Então, assim, nada como apaziguar a alma, em vez de ficar lendo tudo o que se passa e as previsões mais ou menos catastrofistas dos grandes comentadores da política, né? Fazer como dizia o padre Castellani, um argentino: quando eu quero saber de alguma coisa nova, eu não leio os jornais, eu leio o livro do Apocalipse. Tá tudo lá, né? Todas as desgraças, os malefícios. O homem é uma porcaria, né? Nós somos né, depauperados pelo pecado original. O que nós fazemos é muita bobagem. Então, esta conversão interior, ela é uma conversão diária e é uma meditação a respeito do mistério. A nossa vida é um grande mistério e não se resolve o mistério. O mistério não é um enigma, não é uma charada. Um enigma eu resolvo. Édipo resolveu o enigma da esfinge na peça Édipo, Rei, de Sófocles. O mistério é irresolvível. É o próprio Deus, em sua ininteligibilidade absoluta. Deus não é em si inteligível para nós, ele é inteligível em si mesmo para si mesmo. Mas para nós, por mais que conheçamos algo de Deus, sempre haverá um infinito misterioso por conhecer. Então, assim, quando nós, por confiança, por atos de religião confiantes, nós nos voltamos a Deus com todo o nosso coração, com a nossa inteligência, com o nosso corpo, com tudo que nos é inerente, a nossa vida ganha em qualidade. Então, assim, eu cumpro aqui com uma pequena promessa, eu vou fazer essa divulgação também da devoção à Nossa Senhora de Lourdes em outros meios. Eu não sou um influenciador, não tenho muitos seguidores, ainda bem, né? Mas no meu modesto âmbito eu vou divulgar, porque vejo que, mesmo neste momento promissor, em que o catolicismo mais tradicional renasce, a revelia, eu sempre digo isso porque é preciso repetir, de uma hierarquia que não pede confessões e, às vezes, ela quase que impõe aversões, né? Ela não pede conversões e muitas vezes impõe aversões com a liturgia totalmente blasfema, com um comportamento indigno da parte de alguns sacerdotes. Então, o Brasil cresce na fé mais, digamos assim, tradicional, a revelia de toda essa degradação. O que indica o seguinte: aconteça o que acontecer, o que está em jogo maior não é a próxima eleição, não é o que vai acontecer na OTAN, em relação à Rússia, não é como vão ser as eleições americanas, etc. O mais dramático é que nós somos pó, a nossa vida é frágil, nós vivemos mediocremente afogados na nossa própria superfície e sem a fé a nossa vida é uma bosta. É horrorosa, é pobre,
É pobre. Vocês acham que a pessoa vai na Europa, né, o ateuzinho contemporâneo, chega lá na França, ele vai ver as catedrais góticas, né, os mosteiros, ele vai à Itália, vai ver o Duomo de Milão. Aquela beleza esmaga-o, mas ele já está esmagado pela sua própria estupidez, né? Ele não entende aquela beleza, mas ele está ali, né? Ele não foi ver uma construção, né, hiperrealista, hipermodernista. Ele foi ver essas coisas que a fé é capaz de produzir. A fé produziu aquilo que de mais elevado o homem trouxe ao mundo ao longo dos séculos. Então, sejamos devotos, rezemos e peçamos, sempre que for conveniente, milagres para as nossas vidas, mas não como se Deus fosse o nosso serviçal. Não apenas porque queremos continuar vivendo. Porque viver por viver, está aí a pandemia, ou, eu vou usar outro nome, esse discurso internacional de imposição de um estado desesperado de espírito, né, que não nos deixa mentir. As pessoas queriam viver por viver. Para quê? Para continuarem não enxergando um palmo adiante do nariz, para continuarem com opiniões que, em ambientes um pouquinho mais sofisticados, elas são contempladas exatamente naquilo que são. Flatus votis, né? Bobagem, né? Puns vocálicos, né? Uma opinião que não vale nada, mas a pessoa, quanto menos o intelecto dela se desenvolve, mais ela transforma-se numa fábrica de opiniões medíocres, né? E está à mercê do primeiro charlatão que aparece. Então, a fé muda a nossa perspectiva e pedir um milagre no seguinte sentido: pensamos para que Deus não só nos salve, se for o caso, salvando a nossa vida aqui e agora, mas que nos mude interiormente, que nos faça amá-lo verdadeiramente, não apenas com palavras, não apenas com coisas evasivas, mas para isso é preciso entender que a ação miraculosa ela existe. Então não sejamos formalistas, peçamos, quando for o caso, um milagre. Um milagre. Milagre, se for um pedido feito com a reta ordem, né? Nosso intelecto foi feito para hierarquizar a realidade. Então nós hierarquizamos tudo. Não é pedir um milagre para, né, fazer um malefício qualquer. Eu estou apelando menos ao humor hoje. Eu ia dizer uma coisa que depois talvez me arrependesse. Então eu vou ser mais comedido. Também prometi isso. Tentar ser um pouquinho mais comedido, pelo menos para o grande público. Né? Porque na intimidade, o meu bom humor é uma realidade ontológica. Né? Eu não consigo ver-me livre dele. Lá no hospital, várias vezes ele me salvou. Né? Eu consegui brigar com 4 enfermeiras e com o médico que me atendia. Uma delas um dia passou pela porta da enfermaria, eu ficava fazendo exercícios para ver se mantinha algo do meu corpo, eu tive uma perda de massa muscular, e a graciosa disse para mim assim: quando o senhor sair daqui, nós vamos dar uma festa. Olha o que diz uma enfermeira, né? Nós vamos dar uma festa. Eu falei, tenho certeza. A mesma, no outro dia, teve um surto de Covid, né? No andar, só eu e mais um não pegamos, né? Os únicos desobedientes não pegaram. Pois muito bem. Só que então não pode caminhar mais no corredor. Só que assim, nas madrugadas, né? Como não dava para ouvir uma musiquinha que me animasse, eu caminhava, o corredor estava vazio. Esta mesma criatura disse, eu deparei com ela 2h30 da manhã, o senhor caminhando aqui, né? O senhor caminha. Ela repetiu 3 vezes, o senhor caminha. Eu falei, minha querida, eu estou esticando os músculos para não esticar as canelas. Aí ela fez aquele olhar opaco, que é típico do burro, né? Não entendeu. Ela não entendeu. Outro que disse assim, o senhor vai sair daqui. Eu falei, claro que eu vou. Só não sei se de rabecão ou de Uber. Então isso me salvou de muitas situações, digamos assim, desconfortáveis. E eu disse isso para Carlinha, né, minha esposa. Ela, não digas isso, papá. Vai sair de Uber. Eu falei, sabe Deus. Deus é que é o proprietário de todos os amanhãs. Né?
o que me cabe agora é tentar sobreviver, e a fé também não é um fechar de olhos, né? Às vezes Deus, né, nos dá grandes clarões, nos mostra aspectos da realidade, mas não é para que nós cruzemos os braços, para que nós nos defendamos também, né? Que às vezes é uma situação cômoda, né? E muitas vezes nessa hora, pessoas mais ou menos próximas, já deu certo. Não, o que eu espero em Deus que dê, né? Essa é uma coisa meio protestante, já deu, né? O sujeito tem um celular que ele fala direto com Deus, né? E o dar certo para ele é só resolver aquela situação específica, né? Ou então coisas assim de uma superficialidade. E eu constatei com muita tristeza essa minha internação, como a igreja foi saindo dos ambientes mais carentes aqui no Rio, mas eu acredito que não só no Rio de Janeiro. Acontece o seguinte: quase todo o subúrbio do Rio hoje ele é evangélico. A igreja saiu desses lugares, né? E muitas pessoas ali com um amor a Deus real, né? Se elas estivessem, né, sob a égide da fé, talvez até fizessem coisas extraordinárias, mas com amor a Deus sincero. E assim, uma pena, porque este amor a Deus, sem todos aqueles instrumentos que nós sabemos que a igreja subministra, ele cedo ou tarde se torna mais ou menos pobre. Dos eventos que eu passei, numa das madrugadas insones, foram quase todas insones, foi uma vez que uma das minhas vizinhas circunstanciais na enfermaria, 1h30 da manhã, estava ouvindo uma música evangélica altíssima, em altíssimo som. E aí eu chamei a enfermeira, que já não era minha simpatizante, depois que eu reclamei porque estavam infundindo um outro remédio na minha veia, né? Eu ia para as cucuias, literalmente. Então, falei, a senhora pode pedir para a minha querida vizinha abaixar o som, até porque um ambiente de internação é um ambiente para ser silencioso. Então, é uma música altíssima. Aí a enfermeira, esta mesma, vira-se para mim e diz, a pastora fulana de tal, música maravilhosa. Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu saio daqui, né? Estrangulo a música era de uma, por acaso até pode haver muita música até, né, audível, né, para não dizer outras coisas. Mas assim, essa por acaso era muito ruim. E muito em altos decibéis, aquilo não faz bem para a alma. E assim, que tristeza ver que assim, até os silêncios que uma sociedade mais espiritualizada traz, eles vão se perdendo. Nós vivemos sucumbidos no ruído, né? Então, assim, eu vou ler um excerto para não enfadá-los, que é o trechinho aqui do Cosmogonia, que fala do milagre, página 286. E fazer algumas considerações antes de encerrar. Milagre, na acepção da palavra, é um evento extraordinário que não obedece à ordem natural nas coisas em que se dá. Então, milagre, diferentemente do que diz uma amiga minha, milagre acontece comigo todo dia. Milagre pode até acontecer todo dia, mas conosco todo dia não acontece, né? É algo extraordinário. A etimologia do termo, que vem do latim miror are, que é admirar-se. A etimologia do termo aponta a tratar-se de algo que não sucede natural e habitualmente. Veremos a seguir que, ao considerar o sobrenatural como causa do milagre, que desconsiderar o sobrenatural como causa do milagre é um erro primário. E muitas vezes, mesmo em ambientes espiritualizados, mais ou menos, a pessoa confunde o milagre com a causa oculta. O milagre não é uma causa oculta da natureza. Muitas coisas sucedem naturalmente e não é porque eu desconheço o que se sucede naquele conjunto de acontecimentos que aquilo é miraculoso. Então, o milagre é a ação do sobrenatural no natural, ou seja, é uma ação divina na criação. E aqui, lá na frente, Santo Tomás, na Suma contra os Gentios, eu vou só enumerar o que ele diz com relação à ação divina nos milagres, né? A propósito, são 3 os gêneros de milagre arrolados pelo Akinati na Suma contra os Gentios. Primeiro, quando Deus faz uma coisa que a natureza não pode realizar por absoluta impossibilidade metafísica. Ressuscitar um morto, né? Ninguém, senão Deus, ressuscita um morto. Então, quando algum santo, já houve casos patentes, inclusive, de ressurreições, né, por intermédio de ação de algum santo, quem opera é Deus e não santo
o santo pela sua virtude. Então, o primeiro é um milagre extraordinário, é um milagre em sentido próprio. Deus age nos entes fazendo-os ir para além dos seus limites operativos. Então, um cadáver não tem potência para operar humanamente, só por milagre. Segundo, quando Deus faz algo que, a princípio, a natureza poderia realizar, mas não naquela ordem de coisas, naquele indivíduo e naquele momento por impedimentos acidentais. Eu pus uma nota de rodapé. Que um paralítico volte a caminhar e um cego a ver, considerando aqui o seguinte: caminhar e ver são potências naturais inscritas na forma entes humana, mas que estavam circunstancialmente impedidas em determinado ente. Terceiro, quando Deus faz algo, servindo-se instrumentalmente das potências inscritas na natureza para apressar um processo que ela mesma realizaria. A cura de uma febre. Nós temos tantos exemplos na Sagrada Escritura de ação miraculosa em que Deus faz algo que a natureza daquela pessoa realizaria em outra circunstância, mas faz sempre com o objetivo de que aquela pessoa, a partir daquele milagre, vá realizar alguma operação que seja concorde com a caridade. A caridade, repito, é a amizade do homem para com Deus por comunicação das bem-aventuranças. É a definição de Santo Tomás. O amor ao próximo, ele é um dever para nós, mas esse amor ao próximo de caridade é um amor em Deus. E isso só mesmo o próprio Deus pode dar. Porque aquele próximo que nos beneficia, que nos faz mal, que nos quer matar, que nos quer tirar o emprego, quer fazer algo para algum ente querido nosso, por amor simples, natural, nós não desejamos o bem a ele. Nós desejamos a ele a justiça, que ele tenha a punição pelos seus atos. Com a caridade nos faz amá-lo. Mas como se ama um inimigo? Santo Agostinho deu uma dica: pela oração. A oração é a primeira e mais importante maneira de amar alguém que nos quer mal. Amar um inimigo não significa conviver com ele, nem trazê-lo para jantar em casa, nem contar as suas intimidades, né? É perceber nele um semelhante e, por ser semelhante, ver que eu poderia estar no lugar dele fazendo talvez coisas piores do que as que ele faz. Então, repitamos, 3 tipos de milagre. O absolutamente sobrenatural, em que Deus faz algo que a natureza não poderia realizar. O relativamente absoluto, né, que seria em linguagem metafísica, simpliciter e secundum quid. Este último é aquele em que um ente realiza algo que está inscrito na sua natureza, mas circunstancialmente está impedido. Uma coisa é fazer um homem respirar igual a um animal que tem respiração anaeróbica. Isso é um milagre extraordinário. O homem, neste caso, opera para além da sua natureza. Outra coisa é fazer um cego ver. Ora, o cego, dada a sua forma entes humana, ele tem essa potência visível inscrita nela que estava circunstancialmente obstada. E, por fim, quando Deus acelera um processo natural, mas sempre com vistas a que aquela pessoa que foi beneficiária deste milagre, primeiro, agradeça. Segundo, passe a pensar que deve fazer algo para manifestar esta maravilha em sua vida. O milagre aqui, etimologicamente, eu disse, é uma maravilha. É uma coisa que nos maravilha. Mas, como as palavras são importantes, vejam só o que Santo Tomás diz a respeito do maravilhar-se. No livro De Potência, que é um comentário, é uma questão disputada sobre a potência divina. Afirma o Akhenaten que há uma diferença entre milagre, miraculum, e maravilhamento, mirabilia. Pois o primeiro diz respeito à essência do evento miraculoso e o segundo a um aspecto extrínseco, acidental a ele. Nas palavras do Santo Doutor, o milagre é superior à nossa capacidade de nos admirarmos com ele. Né? Então, o fato de nos admirarmos com algo não significa só que por essa admiração esse algo é miraculoso. Então, vejamos que em filosofia, como em teologia, como as palavras são importantes, e quem
estuda as coisas relativas à fé, sempre convém adensar um pouquinho mais o olhar, né? E aqui, entre as finalidades do milagre, de acordo com Santo Tomás, duas se destacam. Sustentar a fé dos outros, né? Aquele homem que é tocado por um milagre, se ele faz jus pela graça a esse milagre, ele passa, de alguma maneira, a sustentar a fé dos demais, manifestando oralmente por atitudes o bem extraordinário que é Deus. É óbvio que alguns são chamados a realizar isso em ponto grande. São Paulo era perseguidor de cristãos. Ele caiu literalmente do cavalo, é o milagre mais extraordinário, e não havia em São Paulo nem sequer as predisposições anímicas para a aquisição de algumas virtudes naturais, mas, no entanto, ele foi o apóstolo dos gentios, né? Foi miraculado e realizou vários milagres e confirmou os seus irmãos na fé. O outro objetivo, eu vou ler como está aqui no texto. Duas finalidades se destacam: sustentar a fé dos crentes, conduzindo a inteligência deles à excelsa profundidade dos mistérios revelados, e confirmar a autoridade do magistério e a autoridade de ensiná-la. E aqui nós sabemos, nós que temos consciência da crise da igreja e como a crise da igreja está implicada na crise moral e política do Ocidente, né? Porque isto é uma verdade absoluta. As pessoas, em geral, só enxergam o drama político quando o assalto aconteceu, quando a criança foi estuprada, quando o governante globalista deu uma ordem contrária ao bom senso, etc. Mas dificilmente faz-se o vínculo entre essas realidades e a desgraça espiritual, né? Corruptio optimi péssima. A corrupção dos ótimos é péssima e torna tudo péssimo, né? Péssimos é o superlativo latino de malum, né? Ou seja, quando uma coisa é péssima, significa que ela chegou a uma espécie de limite dentro de determinada ordem. Então, nós estamos habituados a achar que temos a fé para ficar exercendo a fé ali no cantinho, né? Não falarmos nada, do que a igreja sempre ensinou no mundo laicista como o nosso, etc. Muitos de nós são taxados, ridicularizados no ambiente de internet, então, né? Os hardstrads, alguns realmente até exorbitam por falta de prudência e por falta de conhecimento teológico. Porém, o movimento de enxergar o tamanho da crise é um movimento benéfico, benévolo, um movimento de defender a liturgia tradicional romana. Nós somos ocidentais, somos romanos, somos romanos na essência. É um movimento benéfico, o movimento de querer que aqueles a quem é delegada uma função importantíssima, como seja o sacerdócio, sejam dignos dela, é benéfico, é muito benéfico. Então, quando o milagre acontece, eu julgo até que é um milagre que isto esteja acontecendo num momento como o atual. Parece que ao Brasil lhe cabe algo nessa trama da divina providência no momento contemporâneo. Não sabemos se é o final último de um ciclo, se é o final dos tempos, etc. Sabemos que a coisa está dada num nível tal que mesmo aquelas pessoas menos assistidas intelectualmente pelo Logos, elas têm a noção da corrupção. Então, meus caros, o que eu queria deixar consignado, hoje eu pedi, essa aula aqui fui eu que pedi ao Santo Dom Bosco para dar. Estou em processo de recuperação paulatina, progressiva e paulatina. Não sei, este meu problema cardíaco, esta válvula será operada necessariamente, não foi desta vez. Peço a Deus que eu consiga, no tempo que me couber ainda, fazer algum bem de maneira melhor do que eu vinha fazendo, né? Quando a gente chega num certo limite, a gente vê com clareza as nossas próprias falhas, né? Então, que Deus me dê essa graça de poder ajudar um pouquinho mais do que eu ajudo no meu âmbito restrito de atuação. Então, eu que pedi esta aula e eu queria dar esse depoimento da água de Lourdes.
eu que sou um devoto de Santo Antônio esteve presente nas minhas preces, né? Nossa Senhora, evidentemente, né? Católico não mariano é um não católico. Nossa Senhora, presença diária nas orações. E assim, quando eu me vi tão cansado, tão achando que talvez fosse o fim, o meu fim, eu fui diminuindo as palavras da oração e fui pedindo só aquilo que eu julgava ser o essencial. E fica aqui a dica para o Centro Dom Bosco nas suas atividades. O Centro Dom Bosco, é óbvio que ele é mariano, mas sempre é bom, né, Álvaro, pensar em mais e mais atividades em honra a Nossa Senhora. Esta é uma devoção que só nos traz bem, só nos faz bem. Saiu agora no Brasil recentemente, outras editoras estão lançando a obra do padre Garrigou Lagrange, né, o livro A Mãe do Salvador, que é uma obra extraordinária. Também o livro O Salvador, fica aqui indicada a leitura. E ali, no caso da Mãe do Salvador, o Garrigou vai fazendo um passeio teológico pela história de alguns dogmas e mostra como a devoção à Nossa Senhora é, no caso do católico, dentre todas as devoções possíveis, né, com exceção, evidentemente, aos atos de adoração, da liturgia, o culto de latria, etc., ela é o que mais digno nós podemos realizar. Então, que Nossa Senhora de Lourdes abençoe a cada um de vocês que estão aqui presentes e todos os que assistirem este vídeo. E as devoções marianas, né? Essa aqui é uma outra devoção, que é a do escapulário, elas estejam presentes cada vez mais num momento como o atual, em que tudo parece ruir, as coisas parecem não fazer sentido, e nada como buscar luzes naquele que partilha todas as luzes e nessa partilha elegeu ministros para o fazer, nada como recorrer ao magistério da Igreja, à história dos santos, e hoje folgo em saber que muitos santos estão tendo as suas histórias novamente contadas, com biografias que estão sendo editadas. Então, até no calendário civil, né, eu tenho uma pessoa muito próxima da família que fala: olha, hoje é dia do funcionário público, hoje é dia do goleiro, né? Hoje é dia do traído pela mulher, né? E eu digo para essa pessoa que me é muito querida: não, hoje é dia de Santo Antônio, hoje é dia de São Bernardo, hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, etc., né? Até o calendário, convém nós voltarmos a olhar para esse calendário, que nós, ainda mais aqui no Ocidente, né, nós temos a nossa forma, mente, nisto tudo que a Igreja partilhou de bens extraordinários. Tá bom, meus queridos? Um grande beijo no coração e até uma próxima, viu?